Muito bem, sejam todos muito bem-vindos. Uma boa tarde para todo mundo aí que já está no chat mandando mensagem. Sejam bem-vindos a mais uma live curso promovido pela Escola do Treinamento Físico em parceria com a EducaFit, cursos online. É uma alegria imensa estar com vocês aqui nessa tarde maravilhosa de sábado para que a gente possa conversar bastante sobre treino de hipertrofia para as queridas mulheres, né, para as nossas amadas mulheres. Sejam todos muito bem-vindos, né? E a Patrícia já chega aí colocando aí like, 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 like. É isso aí, já coloca o dedinho aí nesse botãozinho aí embaixo, dá o like, compartilha esse vídeo, porque hoje à tarde está fenomenal. Tenho aqui um colega que vai arrasar no que é treino de hipertrofia para as mulheres, estratégias de hipertrofia, né, galera? Porque o treino de hipertrofia, na verdade, o que determina são muitos fatores, não só o treino em si. Né? Muito obrigado aí, Diego, pelo feliz dia do professor, realmente, né? Hoje é dia do professor, 15 de outubro. Parabéns a todos os professores, meus colegas também, meus amigos, que tem muitos professores aí. Então, realmente, muito obrigado, parabéns a todos. Muito obrigado também, Johan, né, por essa congratulação do Dia dos Professores. A Patrícia é uma figura, né? A Patrícia coloca aí, depois dessa música de introdução, né? Nenhum glúteo será mais o mesmo. É verdade. Essa música é sensacional, realmente, né? Escolhi propositalmente aí a altura do nosso convidado. Feliz Dia do Professor. Obrigado, Patrícia. Muito obrigado. Boa tarde, Genilza. Sejam todos muito bem-vindos. Boa tarde, Miriam. Feliz Dia do Professor, a Miriam. Beijo para Miriam, que é a minha excelentíssima, né? A mulher que está por trás de todo o meu sucesso é ela. Tá, né? Cauê. Boa tarde, Cauê. Tudo certo? Estou vendo os comentários de vocês aqui. Boa tarde. Boa tarde, Yuri. Beleza, cara? Tamo junto. É isso aí. Que bom que vocês estão com a gente, né, cara? Fico muito feliz mesmo, de verdade. Obrigado de coração por vocês estarem aqui. Tem mais um tempinho ainda, né, para o YouTube avisar, o algoritmo avisar a galera aí para ir chegando. Estamos transmitindo pela primeira vez por três canais, porque não foi suficiente a gente fazer aquela jornada que foram mais de 10 horas ao vivo. A gente bateu o recorde do YouTube, galera. A gente bateu o recorde do YouTube como um evento da educação física com mais de 10 horas de transmissão ao vivo que nós fizemos aí, o professor André. Sabia que nós entramos por, digamos assim, o Guinness do YouTube? A gente entrou para o Guinness do YouTube como o maior evento ao vivo da educação física transmitido pelo YouTube. E agora, 3 canais que vocês estão assistindo: canal EducaFit, canal Moacir Pereira Júnior e canal Escola do Treinamento Físico. Seja muito bem-vindo também, boa tarde, a Eneli, se eu não me engano é aqui de Santa Catarina, né? A Eneli, se eu não me engano, é aqui de Santa Catarina. Daqui a pouco eu lembro aí a cidade dela. Bom, galera, é o seguinte, ó, o Jonas está aqui, ele está aqui escondidinho, está aqui nos bastidores, tá pronto para entrar em cena também. Daqui a pouquinho ele já vai entrar. Antes de eu colocar o Jonas na tela, para a gente bater um papo aqui, eu preciso falar coisas importantíssimas para vocês, como, por exemplo, a certificação desse curso. Esse curso é gratuito, é um curso, tá, galera? É gratuito, gratuito para quem está aqui ao vivo. Como que vai funcionar? Para quem vem acompanhando as minhas lives, cursos da escola, fica muito mais fácil de entender. É o seguinte, tem um formulário que está no primeiro link da descrição, beleza? No primeiro link da descrição tem ali um formulário que eu acredito que é para estar funcionando, tá? Vou até dar um confere aqui, rapidola, para ver se ele está aberto mesmo. Eu acredito que está. Tá abertinho, tá lá. Que vocês vão colocar o nome e o e-mail de vocês e também as palavras-chave que nós vamos lançar ao longo desta tarde. São 3 palavrinhas simples, não tem mistério. Pega a palavrinha-chave, coloca no formulário, manda para mim e eu vou enviar o certificado para vocês, beleza? É somente para quem está ao vivo. Quem não está ao vivo, infelizmente, né, se for assistir depois, tudo bem, assiste depois o curso, mas para certificação somente para o pessoal que está aqui. Beleza, galera? Então, eu acho que esse é o principal recado, né? Agradecer também a EducaFit, cursos online, que eu tenho que agradecer, não só porque eu tenho, mas porque eu faço questão de agradecer, porque é uma empresa realmente fantástica, o qual eu sou colaborador e parceiro lá. Já ultrapassei mais de 20 cursos na plataforma, que permitiu que essa live acontecesse gratuitamente. Então, quem é assinante da EducaFit, presta bem atenção. Se você é assinante da EducaFit, você já tem o seu certificado garantido.
tá? Já tem o seu certificado garantido pela plataforma, porque esse curso depois ele vai ser fechado e vai ser enviado exclusivamente para assinantes da Educafit. Então, muito obrigado. Também um beijão ao professor Leonardo Perassini, que é o fundador, né, o grande cara aí por trás da Educafit. Então, um abraço, um beijo para você, meu querido. Olha só, que eu tenho certeza que se ele não estiver assistindo agora, depois ele vai assistir, porque agora ele acabou de ser papai, então, né, realmente fica complicado as coisas, mas eu tenho certeza que depois ele vai assistir essa live. Beleza? Vamos lá. Olha só. Que tá falando aí, Yuri? Ah, o Yuri é daqui, né? Temos novidade, hein? Consegui carona para ir no curso do dia 5 com a guria que trabalha comigo. Show de bola, Yuri. Depois a gente conversa mais. Olá, a Eneli que é de Ibirama, Santa Catarina. Sim, pertinho da cidade onde eu nasci, Eneli. Nasci em Rio do Oeste, nasci aí pertinho. Inclusive, galera, coloca para mim aí no chat. Coloca para mim aí no chat de onde vocês são. Cidade, estado. Coloca para mim aí. Bombardeia aí. Beleza? Boa tarde, Luciano. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Tamo junto, meu querido, vamos para cima. Galera, vamos ao que interessa, depois desses recados paroquiais, né, de toda essa introdução, eu quero falar com vocês agora, juntamente com o professor Jonatas, sobre treino de hipertrofia para mulheres. Então, o professor Jonatas, conheci ele lá na cidade de Campinas, São Paulo, e já vi que era um cara diferenciado, porque é um cara que consegue pegar a ciência e colocar na prática, ou seja, conseguir juntar esses dois mundos na linha de frente, ou seja, na linha do personal trainer. É um cara que eu vi que realmente ele faz muito pela educação física e não é à toa que eu trouxe ele aqui para que vocês conheçam o trabalho dele e também para que vocês possam discutir com ele, perguntar, indagar e assim por diante. O Jonatas ele é formado em educação física e já trabalha como personal trainer já há quase 10 anos. Então tem muita experiência para compartilhar com vocês. É especialista em fisiologia, treinamento e nutrição aplicada ao esporte e também em biomecânica aplicada ao exercício e ao esporte. Está quase terminando essa sua segunda especialização. Então é um cara aí que tem um conhecimento absurdo para trazer para vocês, tá? Então fiquem ligados porque o negócio vai ferver. Curso para Rio de Janeiro 2023. Patrícia, faz a campanha aí, quem sabe a gente abraça essa campanha, tá? Tenho convites para ir para Rio de Janeiro em 2023. Aí, ó, Barra de Santa Rosa, Paraíba, São Paulo, capital, Teresina, Piauí, grande capital do estado do Piauí, São José, Santa Catarina, e a Eneli também, agora estou sabendo que ela nasceu em Rio do Oeste, então é riostense também. Boa tarde, Maria Clara, seja muito bem-vindo. Simões Filho, Bahia. Também temos aqui a Patrícia de Santa Isabel do Ivaí, Paraná. Uma galera aí, né, cara? Uma galera aí. Ó, o Maicon, que é assinante da Educafit, professor de educação física, mora no interior de São Paulo, Cordeirópolis. E tem mais um de Ibirama. Então, peraí, tem dois de Ibirama aqui. Quem é que tá cuidando de Ibirama lá? Quem é que tá cuidando na rua lá? Tem dois de Ibirama aqui, pô. Show de bola, né? Cidade do Atlético de Ibirama. E também Parelhas, Rio Grande do Norte, do outro lado do Brasilzão, Rio Grande do Norte aqui. Para tu ver, né, Jonatas? Para tu ver como que o pessoal do Brasil todo acompanha aí a gente, né? Olha aí, ó, José Luiz de Goiânia, Goiás. Então, sem mais delongas, agora está na hora de colocar o Jonatas aqui na tela. E aí, meu querido, tudo certo? Fala, professor, boa tarde, tudo certo por aí? Seja muito bem-vindo, cara. Pô, essa introdução aqui foi top, hein? O pessoal aqui acompanhando. Muito legal, cara. Seguinte, ó. Você tá vendo aí que tem o Brasil todo te acompanhando aí, cara. Ceará, Tem bastante Maria gente, Clara hein? do Ceará, Rapaz, Marcelo Barros de Tocantins. Tocantins, né? Então aí, ó, o pessoal tá na live, estão esperando aí esse conhecimento que a gente preparou. Então, assim, cara, muito obrigado por você ter aceito o convite. Para mim é uma Agradeço. alegria, uma honra muito grande de ter você aqui, cara, porque realmente eu tento trazer só profissional que possa contribuir substancialmente com o pessoal. Fica bem ligado, porque é o seguinte, cara, o pessoal aqui realmente é ponta firme, o pessoal pergunta, o pessoal é inteligente. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante das perguntas, e eu tenho Maravilha. certeza absoluta que além de você compartilhar o teu conhecimento, você vai aprender muito com a galera aqui hoje. Com toda Então, certeza. seja bem-vindo, a casa é sua, cara, você está em 3 canais, dos quais 2 são meus, então você pode ficar muito à vontade para você falar o que você quiser.
e o pessoal tá prontinho aí pro conteúdo, que eu tenho certeza que hoje vai ser show. Jonatas, muito obrigado, cara, e fica à vontade para falar o que você quiser. Obrigado, viu? Vamos lá, gente. Pessoal, olha só, estão me ouvindo bem aí? Tudo certo? Tá me ouvindo bem aí, Jonatas? Tranquilo? Perfeito. Ouço bem, vejo bem, tudo certo. Então, beleza. Galera, olha só. Como é que vai funcionar aqui, então, esse bate-papo aqui, essas provocações, digamos assim, no bom sentido, sobre treino de hipertrofia para mulheres? Nós abrimos 2 caixinhas de pergunta em 2 dias seguidos, tanto no Instagram do Jonatas quanto no meu Instagram. Então foram, na verdade, 4 caixinhas de pergunta e a gente filtrou essas perguntas, porque teve pessoas que mandou mais de uma pergunta, a gente filtrou e vamos começar debatendo sobre a primeira pergunta que está aqui, ok? Então, quem perguntou no Instagram, show de bola. Quem quiser perguntar por aqui, pode perguntar e também fique muito à vontade para interagir, tá bom? Jonas, vamos começar com a primeira pergunta aqui, cara? Vamos E lá, vamos lá. coincidentemente, a primeira pergunta foi de um cara que eu admiro bastante, que é o professor Luiz Fabiano. O professor Luiz Fabiano é um cara gigante, amigaço. Tá aqui, ó. Vamos começar com essa pergunta aqui, galera. Olha só, que veio lá do Instagram. Treino de membros inferiores até a falha é interessante para hipertrofia em mulheres? Galera, vai ser assim, ó. Pergunta aqui, vamos responder e segue o jogo, tá? Essa é a ideia. A gente não tem roteiro, o que vier aqui a gente manda bala. Então, olha só, eu já vou mandar essa bomba aí, né? Essa bomba aí pro Jonatas. Treino de membros inferiores até a falha, Jonatas, é interessante ou não para hipertrofia em mulheres? O que você acha? Bom, professor, minha opinião, a prática, a vivência do dia a dia, né? Primeiro, a gente precisa entender se a pessoa consegue realizar treinos, exercícios até a falha. A gente sabe que muitas vezes a percepção de muitas pessoas que estão engajadas no treinamento é errada. Então, o primeiro ponto é entender se essa pessoa, de fato, consegue treinar até a falha. Ter uma percepção de esforço adequada aos estímulos de treinamento, repetições, etc., que é, de fato, a falha, né? Coloca uma determinada quilagem, executa determinadas repetições, até que, de fato, tenha falha mecânica. Se essa pessoa tem essa determinada capacidade, tem essa percepção de esforço e consegue realizar exercícios até a falha, ela pode sim, de fato, ser uma das estratégias dentro da programação de treinamento, dentro da periodização, e pode sim ser distribuída ao longo da semana, tanto para membros superiores, membros inferiores, e conjugado com outras estratégias do treinamento, né? O que eu acho que não é viável, todos os exercícios, toda semana, todo dia de treinamento, você fazer uma estratégia de exercícios e treinos até a falha com o participante da musculação. Então, o primeiro ponto, na minha percepção, é identificar se o participante tem a capacidade, de fato, de realizar um treino bem feito, um exercício bem feito até a falha. Beleza, ok, tem essa percepção, consegue realizar. Aí, distribui isso ao longo da semana, a fim, sim, de otimizar os ganhos de massa magra, o volume de hipertrofia dentro do treinamento. Pô, show de bola, cara. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Deixa eu aperfeiçoar a pergunta do Luiz ali. Vamos supor que você tem uma aluna avançada. Vamos supor que você tem uma aluna do sexo feminino avançada e você está num ciclo de choque, por exemplo, onde você vai trabalhar altas intensidades, altos volumes. Se você fosse, levando em consideração o geralzão, levando em consideração que, né, botar todo mundo na mesma peneira, você colocaria a falha, por exemplo, em um exercício ou em uma série de um exercício? Eu colocaria em um exercício, professor, levando em consideração que é uma pessoa em nível avançado, então ela tem a capacidade de executar todas as séries com repetições até a falha. Então a gente consegue, de fato, fazer valer essa estratégia de treinamento nesse exercício e com essa pessoa. Acho que é bem válido, sim. Tá, e aí tu escolheria, que tipo de exercício tu escolheria? Um monoarticular, um multi? O que tu acha mais massa?
Exercícios até a falha, eu particularmente eu prefiro monoarticular, geralmente máquina, né? Você pega ali uma cadeira extensora, cama flexora ou cadeira flexora. Até o leg horizontal também é bem-vindo. Eu costumo trabalhar com séries e repetições até a falha em máquinas monoarticulares e também por ser uma máquina segura, né? É um pouco complicado você colocar uma pessoa num agachamento livre para fazer repetições até a falha, até por uma questão de segurança. Então, particularmente, eu prefiro colocar numa máquina monoarticular visando cadeia anterior ou cadeia posterior, pensando em membros inferiores. Pô, show de bola, show de bola. Pô, legal, né? Galera, é o seguinte, ó, então, ó, muito importante, né, que você se atenha a uma falha, que a falha é uma condição não só mecânica, mas também uma condição metabólica, né, em fins energéticos. E isso é importante por quê? Porque tem aluno, e aí o Jonas eu acho que vai concordar comigo, quase certeza que vai concordar comigo, porque tem aluno que gosta de sentir essa falha para fechar o treino e ir embora no pump. E tem aluno que ele tem mais energia no começo do treino. Então Perfeito. você pode colocar ali um exercício ou uma série, por exemplo, aos 30% do treino, sabe? Se a gente pegar no meio do treino, um pouquinho antes do meio do treino, no meio do treino, para aproveitar essa energia que a aluna tem no começo da sessão, porque tem aluno que vai fadigando ao longo do treino, e aí tem uma série de explicações para isso acontecer. Então, é muito importante você pegar essas falas do Jonatas e aplicar ao princípio da individualidade biológica. Por quê? Porque você vai ter aquela aluna, né, Jonas, que vai conseguir desempenhar, por exemplo, uma falha muito massa numa cadeira extensora, né? Mas não vai Exato. ter. Mas essa mesma aluna não consegue fazer uma falha na mesa flexora, Exatamente. né? Exatamente. É o perfil do aluno, né? É o perfil do aluno. Show de bola. Galera, então, ó, já vai pegando esses insights aí que é sensacional. Vamos botar uma outra pergunta aqui, que eu acho que essa pergunta aqui também, cara, vai dar polêmica. Não polêmica no sentido ruim, né, galera? Mas no sentido de a gente conversar pra caramba. Por exemplo, ó, o Nilson Carneiro fez uma pergunta pra gente, uma das caixinhas de perguntas, que foi a seguinte: como conciliar a periodização com o ciclo menstrual? Essa pergunta realmente ela é muito frequente, não assim necessariamente com essas palavras, mas a importância do profissional de educação física se ater ao ciclo menstrual, e é importante deixar claro para aquelas mulheres que menstruam. Isso é importante a gente deixar claro. Para aquelas mulheres que menstruam, sentem, né, todas as fases do ciclo da menstruação. E aí, claro, para essa questão aí, obviamente, né, o Jonas vai explicar para a gente aí, respondendo essa pergunta do Nilson aí. Jonas, o que tu acha aí, cara? Como conciliar, né, essa periodização do treinamento, do treinamento de força, com as questões femininas, né, como, por exemplo, o ciclo menstrual? O que tu tens para repartir com a gente aí? Professor, nesses casos, geralmente, na programação, né, na periodização, eu costumo entrar com um período regenerativo, né? Que é a gente acaba diminuindo bastante a intensidade do treinamento, né? Pensando em volume total, carga total, é, e pensando em volume total e mantendo a intensidade, né? A quilagem alta. Mas o volume total de treinamento, geralmente, na minha prática, eu acabo diminuindo para que os alunos possam completar todas as repetições, todos os exercícios de forma eficiente, né? A gente sabe que tem uma alteração hormonal gigantesca, pode ter algumas influências, tem gente que não sente tanta diferença, mas na minha prática, no dia a dia, eu acabo diminuindo a intensidade total da semana menstrual ali das meninas. Jonas, deixa eu te perguntar então. Vamos para um case. Vamos para um case. Por exemplo, assim, ó, você tem uma aluna Uhum. que esteve com você agora nessa semana, acabou agora essa semana, tipo hoje ou ontem, e cumpriu, sei lá, vou dar um exemplo, avançada. É, 20 séries. Vamos botar 20 séries. Acho que é um volume bem bacana, alto para avançado. 20 séries para membros inferiores. Na próxima semana, então, o que acontece? Tu diminui o número de séries e mantém os pesos do exercício? Diminui a quantidade de séries, nesse caso, né? Ah, tu Geralmente diminui as séries também. exatamente, diminui as séries. A quilagem, na maioria dos casos, eu acabo mantendo, porque na prática do dia a dia, eu percebo que os treinos com maior volume acaba sendo um pouco mais estressante
para a maioria dos praticantes, né? Então, diminuir a série e manter a quilagem total é uma das estratégias que eu acabo utilizando mais no dia a dia aqui, pensando nessa questão do ciclo menstrual. Entendi. Então, tu mantém a intensidade absoluta e só Exato. reduz o volume ali para segurar um pouco Só o o volume. estresse metabólico do aluno. Exatamente. Show de bola. E aí, por exemplo, vamos supor o seguinte, só para a gente estender, é interessantíssimo isso, cara, só para a gente estender aí essa questão do volume. Vamos supor assim, ó. Tá, beleza. Então, de 20 tu reduz lá para 15, 12 séries. Um exemplo prático. Né? Um exemplo, Certo. reduzir o volume ali numa porcentagem importante, que tu vai Sim. avaliar cada menina para cada menina, né? Mas, por Sim. exemplo, a menina vinha fazendo um drop set, vamos supor, ou um rest pause. Tu mantém essas técnicas, mas tu reduz o volume, ou tu tira a técnica toda? Essa pergunta é Geralmente, boa. professor, eu entro com a musculação tradicional. Galera, é o seguinte, ó, tô colocando juntos aqui na porrada, não tem arrego não, cara. Tô arrego não. Né? É uma pergunta importante. Né? Se ele Sim, com mantém certeza. as técnicas de intensificação e reduz o volume, vamos supor, ao invés de ele fazer 3 séries de drop por um exercício, ele mantém o drop, mas ele reduz, por exemplo, para uma série de drop. Ou seja, ele mantém a técnica e reduz o volume, entenderam? Essa é a ideia. Na maioria dos casos, professor, eu retiro as técnicas e mantenho a musculação tradicional, tá? Ah, É, entendi. se eu pego algum aluno que está no nível muito avançado, não necessariamente é via de regra, mas dá para manter parte da técnica visando um volume mais baixo. Mas na maioria dos casos eu acabo eliminando a técnica, até porque a intenção da técnica, do drop, do rest pause, é deixar o treino mais intenso, né? Se a gente pega o rest pause e drop, são estratégias com volume altíssimo, né? Muitas repetições e um estresse mecânico absurdo. Então, se a intenção do período regenerativo é tirar o volume do treinamento, é uma estratégia interessante também retirar as técnicas ou fazer parte delas para que o treino não seja tão estressante. Pô, legal, cara. Pô, show de bola. Muito massa, porque o que acontece é porque é o seguinte, né? A gente pode reduzir o volume pelo número de séries e não mexer na técnica. Mas no caso Sim. do ciclo menstrual, muito legal esse teu insight, né? Porque, como você falou, muitas mulheres, não são todas, né? E é muito legal a gente frisar essa tua precaução na fala, que você fala a grande maioria, né? Analisando os casos, sentem as fases do período menstrual e essa sensibilidade ela precisa ser levada em consideração sem sombra de dúvida. E assim, não trabalhando, né, as mulheres, independentemente da idade, como um ser aquém, mas sim como uma condição específica. Simples assim, né, galera? Porque nós temos o que é o treino para o sexo feminino no sentido dos cuidados que são levados em consideração, assim como a gente tem para o masculino, tá? Inclusive, recentemente eu escrevi uma apostila para uma empresa aqui sobre saúde do homem e do atleta. Ou seja, o homem também tem as suas questões importantíssimas, assim como as mulheres têm. Então não é colocar, né, num pódio quem é melhor ou pior. Não, é tratar da forma como é merecido. Por isso que eu trouxe o Jonas aqui para poder explicar para vocês tudo isso, né? Isso é muito importante. Show de bola. Vamos mais, meu querido? Vamos mais então? Vamos mais paulada aí? Vamos mais? Essa aqui é boa. Essa aqui é boa. Tu não tá vendo, mas eu tô vendo já. Olha só. Vamos botar aqui na tela. O Osmar Silva, oficial com 2 Is no final, pergunta: qual a divisão ideal para mulheres respeitando os objetivos? Separa glúteos ou não? Boa pergunta, hein? Boa pergunta. E aí? Vamos. Dá para separar, mas não vejo que é a estratégia mais eficiente, né? Sempre que a gente pega alguns exercícios multiarticulares ou até monoarticulares, é praticamente impossível você dizer que vai ter só um grupo muscular ali sendo trabalhado. Então, por que não, como por exemplo o glúteo, você já não trabalhar uma cadeia posterior pensando em bíceps femoral e os isquiotibiais? Então, particularmente, sempre quando eu faço a divisão dos treinos ali na semana, não, na verdade não acontece de eu deixar um treino específico para glúteo. Eu sempre deixo glúteo, pelo menos, e posterior de coxa. Então, você já vai fazer uma
uma extensão de quadril, que seja, faz uma flexão de joelho, aproveita toda a cadeia posterior e otimiza mais o treinamento. Então, na prática, dia a dia, geralmente eu utilizo dessa estratégia. Até se for pegar para membros superiores também, eu acho uma estratégia não muito eficiente. Na maioria das vezes, inclui outros grupos musculares, a fim de otimizar esses ganhos e otimizar o treinamento em si, nesse dia. Show de bola. Cara, isso é muito interessante, sabe por quê, Jonathan? Isso também depende muito da frequência, né? De treino da pessoa, né? Tem essa também, a frequência semanal. Tem isso aí, né? Tem isso aí. Eu partilho do mesmo pensamento que você, principalmente, por exemplo, quando você tem alguém que treina poucas vezes por semana. Exato. Né? E aí, claro, conforme vai expandindo a frequência na semana, por exemplo, aí, claro, né, em termos de vezes por semana que a pessoa pode treinar, eventualmente a gente pode cada vez mais selecionando algumas musculaturas-alvo, claro, sem sombra de dúvida, mas eu partilho do mesmo pensamento do que você, porque é o seguinte, eu vejo da forma que fazer um treino específico para glúteo é a mesma coisa que fazer um treino de panturrilha sozinho, ou um treino de antebraço sozinho, entendeu? Porque, por exemplo, você fazendo rosca bíceps, você fazendo puxador, ou uma rosca inversa, você já vai ter aquele trabalho ali, por exemplo, no antebraço. Isso vale para panturrilha também, alguns exercícios. Então, na minha opinião, eu acho que o teu raciocínio ele é bastante importante. E aí o seguinte, Jonatas, aproveitando essa questão dos treinos, vamos colocar as perguntas do chat do YouTube, que tem pergunta pra caramba. Vamos lá, olha só, vou colocar aqui algumas que, se tu me permitir, já, Jonatas, eu mesmo vou responder, tá? Se tu me permitir. Por exemplo, o Diego pergunta, é interessante iniciar o treinamento com uma pré-exaustão com uma iniciante? Diego, seguinte, eu não recomendo exaustão para iniciante. Para mim já é contraditório as coisas, tá? Iniciante é técnica, execução, coordenação motora, consciência corporal. Então, na minha opinião, não, tá? Olha só que legal aqui também, Jonatas, ó. Quais os métodos mais utilizados para as meninas? E aí, se tu me permitir, cara, já vou responder também. Não existe métodos mais indicados ou mais usados para meninas, tá? O método é método, exercício é exercício, tá? A gente tem aquela coisa assim que a mulher não treina braço, mulher não. A rosca concentrada é o exercício para homem. Não existe isso, cara. Rosca Scott, isso para homem, não existe isso. Então quer dizer que o agachamento o homem não pode fazer? Não tem isso, tá? Exercício é exercício, método é método, todos valem para todas as populações, independentemente da idade. Agora eu vou botar essa pergunta aqui, ó, para o Jonatas responder. Quer ver, ó? Essa aqui, ó, do Yuri. Tem algum exercício que vocês preferem não passar para a mulher para não ficar com um físico não masculinizado? E aí? Não, eu não restringo nenhum exercício para mulheres. Na verdade, existe essa crença limitante, né? Vou começar a treinar e eu não quero ficar. Geralmente as meninas falam, professor, eu quero treinar, mas eu não quero ficar igual a você. Eu falo, não se preocupe, porque fisiologicamente isso é praticamente impossível de acontecer, tá? As mulheres têm um potencial gigantesco de treinamento, mas em comparação ao desenvolvimento do homem, né, fisiologicamente falando, não segue a mesma linha. Então, eu não restringo nenhum exercício para mulheres, tá bom? Sempre quer treinar membro superior, vai fazer a rosca direta, vai fazer o supino também, vai fazer uma puxada, e assim para membros inferiores também. Show de bola. Então, Yuri, ô meu querido, tenha medo não, cara, tenha medo não. Exercício é exercício. Prescreve bem certinho teu treino, que eu tenho certeza que vai ser sucesso, meu querido. Olha só, Jonatas, a pergunta da Maria Clara, eu acredito que vai bem ao encontro da pergunta que a gente selecionou no Instagram, cara, que até a gente já respondeu, mas é importante a gente falar uma coisinha aqui na pergunta da Maria Clara. Olha só, cara. Professor, você acha correto a divisão de membros inferiores? Um dia separado para treinar quadríceps, posterior e glúteo? E aí? Essa divisão, professor, já é uma divisão que eu particularmente acho interessante. É uma possibilidade, né, de você fazer um trabalho mais voltado para posterior, levando também em consideração a frequência semanal do aluno, né, se é uma pessoa que vem mais dias na semana,
você tem a possibilidade de dividir melhor esse treino. Dá para fazer treinos tanto de cadeia anterior quanto de posterior, de quadríceps, glúteo, posterior, de coxa, e também dá para fazer um dia mais voltado para quadríceps e outro dia mais voltado para glúteo e posterior de coxa. Sempre pensar nessa questão. Frequência semanal, se o aluno vai mais vezes na academia, frequenta acima de 4, 5 vezes, você consegue distribuir mais. Se vai menos, aí é bom repensar a forma de divisão. Então, aí, agrupar mais esses exercícios acaba sendo mais interessante, até por conta dos dias que essa pessoa vai ficar sem treino. Pô, legal. Então já vou colocar no embalo aqui a pergunta da Laís, que a Laís mandou uma pergunta top demais aqui, cara. E essa pergunta realmente. Putz, cara. Pô, Laís, por que tu faz isso com a gente, Laís? Pô, Laís, olha só a pergunta da Laís, cara. Importantíssima essa pergunta aqui, professor. Olha só. Quantas séries semanais utilizar para membros inferiores? Aqui já poderia ser uma pergunta. Levando em consideração que o agachamento leg press pega quadríceps posterior e glúteo. Antes de eu passar a bola para ti, Jonathan, é o seguinte, leg press não é para glúteo. Não, tá? E não vem aquele negócio de botar pé em cima, que não. O glúteo ele faz a parte da estabilidade do movimento. O que a literatura sugere, antes de eu passar a bola para o Jonatas falar sobre essa questão de quantidade de séries, é que quando você faz, por exemplo, 2 séries de leg press, 2 séries de agachamento, você pode contar, isso não quer dizer que é uma regra, como uma série, ou seja, metade para posterior e para glúteo. Então, exemplo, se a sua aluna fez 4 séries de leg ou 4 séries de agachamento, você pode contar 2 séries para glúteo e 2 séries para posterior. Particularmente falando, para avançados eu não conto dessa forma. Eu não faço esse tipo de coisa. Por quê? Pelo simples raciocínio do que o seguinte, se eu quero desenvolver uma musculatura, eu preciso treiná-la. Se eu quero pintar uma parede de verde, que tipo de cor que eu vou usar? Verde. Não vou pegar azul e amarelo, misturar e dar verde. Se eu quero treinar bíceps do meu aluno, eu vou isolar o bíceps e potencializar aquele treinamento. Isso vale também para a musculatura de membros inferiores. Se eu quero foco no posterior, eu não vou ficar agachando. Vou colocar uma mesa flexora, uma cadeira flexora, um stiff, um afundo, que também pode ser contado como quadríceps e assim por diante. Eu acredito que a pergunta da Maria, professor, foi a Maria, né? Foi a Maria ou foi a Laís? Laís, né? Desculpa, foi a Laís, né, que perguntou. Vai bem nesse sentido, né? E aí a Laís perguntou de quantas séries aí, Jonas? O que tu acha? Professor, mais ou menos. Vamos pegar do nível de treinamento da pessoa novamente, né? Obviamente que quanto menos treinado, né, mais treinável é o seu corpo, né? Então, se tem uma pessoa que tem menos adaptações ao treinamento, qualquer estímulo, qualquer assim, né, entre aspas, poucos estímulos ali acaba sendo o suficiente para promover determinadas adaptações. Se você pega uma pessoa que já tem um nível de treinamento um pouco mais avançado, então é interessante mais estímulos para que esse músculo de fato possa desenvolver, né? Média ali de 5 para 7 repetições, de 5 para 7 por grupo muscular durante a semana, é o que eu acabo utilizando na minha prática dia a dia. Show de bola, show de bola. Perfeito, cara. Concordo plenamente com você, porque a gente tem literatura que mostra, né, que os níveis de treinamento, eles têm uma faixa de volume diferenciada, independentemente se é homem ou se é mulher. Independentemente. Tem um padrão para você seguir, né? Inclusive, para quem está assistindo aqui a live, tem no meu canal, no canal Moacir Pereira Júnior, vários vídeos sobre isso para você assistir. Galera, é o seguinte, ó, antes de eu passar para a próxima pergunta aqui, lembra que eu falei para vocês sobre a certificação? Então, serão 3 palavrinhas-chave, 3 palavras-chave, né? Porque o plural é só na primeira palavra. A primeira palavra eu vou pedir para o professor Jonas falar aqui para gente. Primeira palavra-chave para você anotar aí e depois preencher o formulário. Manda uma aí, professor. Palavra-chave: mulher. Mulher, boa, excelente. Aí, ó, mulher. Então anota para você que chegou um pouco depois.
Anota essa palavrinha-chave porque você vai preencher um formulário no primeiro link da descrição para você ter direito à certificação. Serão 3 palavras-chave que serão ditas ao longo da live. E aí você precisa preencher o formulário com as 3 palavrinhas-chave corretas, ok? Para quem é assinante da Educafit, não precisa. Esquece tudo isso que eu falei. Para quem é assinante da Educafit, você já tem o seu certificado garantido. Para quem não é assinante, você pode ter o seu certificado se você preencher o formulário. E a primeira palavrinha foi agora mulher, né, professor? Mulher, né? Mulher. Mulher. Beleza, vamos lá. Olha só, essa pergunta aqui é bacana. Vamos soltar essa pergunta de uma pessoa muito especial, pelo menos para o professor Jonatas, está lá, ó, da ACFN 28. Melhor Minha irmã. exercício para deixar as costas definidas. Ninguém falou de membros superiores, hein, mulherada? Ninguém falou, só o Jonatas viu que a gente comentou, mas de pergunta mesmo, essa foi a primeira pergunta que a gente recebeu nas caixinhas de perguntas sobre superiores, tá aí para vocês, ó. Melhor, se é que existe ou não existe, melhor exercício aí, Jonatas, para costas definidas. O que você acha? Não tem um exercício específico, né? Falar em um único exercício como a gente brinca aqui, é dar um tiro no pé, né? Mas o legal é você ter um compilado de todos os exercícios, de variações de puxadas, né? A gente pode pegar remada baixa, remada curvada, pull down, enfim. Fazer um compilado de todos esses exercícios, associar algumas técnicas, como nós falamos anteriormente, né? Rest pause, drop set, até a própria musculação tradicional mesmo, é o que de fato vai ser mais assertivo para melhorar a aparência, a definição muscular de costas, né, de dorsal. Mas falar em um único exercício, não só para dorsal, acho que acho não, certeza, para o corpo inteiro é complicado falar em um único exercício ótimo, excelente para a definição de determinada área muscular. É mais interessante você fazer um compilado de todos os exercícios, estruturá-los durante a semana, associado às técnicas, à frequência semanal, e aí você pode ter um bom desenvolvimento. Vou te colocar na fogueira então, Jonatas, olha só. Se tu pudesse escolher um exercício para dorsal, qual tu escolheria? Se eu pudesse escolher... Só tem um para escolher, tu tem que colocar esse exercício, porque a menina treina, sei lá, 2 vezes na semana, tem só meia horinha para treinar, 3 vezes por semana. Qual exercício que você colocaria na tua sessão de treino? Tá, eu colocaria remada curvada na barra livre. Remada curva, vou anotar aqui. Vou anotar porque Tá. eu gosto sempre de aprender com os meus convidados. Remada curvada com barra livre. Perfeito. Supinada ou pronada? Supinada. Supinadinha? Isso. Mais fácil, né? Mais fácil, Dá para puxar mais peso, né? Dá para puxar mais peso, né? Dá para puxar mais peso. Show de bola. Então aí tá a opinião, claro, né, do professor Jonatas em relação a se ele pudesse, né, ter um exercício, qual que ele escolheria. Isso é legal, porque assim, por mais que a gente não tenha que ter uma preferência, galera, mas chega uma hora que a gente tem que escolher. Chega uma hora que a gente tem que escolher. Eu tenho apenas um exercício de membros inferiores. Qual que você vai escolher? Entendeu? Eu tenho um exercício de peito só para treinar meu aluno. Qual que eu vou escolher? Então você tem que tomar a decisão. Então, o bom profissional, na minha opinião, tá? É aquele que faz 2 coisas muito interessantes. Ele administra problemas e toma decisões no sentido de você melhorar a pessoa a alcançar o objetivo, ou seja, tornar aquele objetivo mais eficiente. Então, administrar pessoas e resolver problemas são 2 coisas primordiais no âmbito do personal, tá? Então, por isso que é possível sim você conseguir ter objetivos alcançados, claro, às vezes vai demorar mais, com menos tempo de treino. E aí, vamos lá, mais uma pergunta aqui. Vamos ver como é que tá no chat, se tiver relação com essas perguntas. Vamos lá aqui, ó. Essa pergunta aqui é muito boa, hein, professor? Ó, a Nutrifer Araújo, nutrifer.araújo, perguntou pra gente lá no Instagram. O uso de anticoncepcionais interfere no ganho de massa muscular? E aí? Anticoncepcionais. Isso daí está até um pouco fresco sobre um artigo ali uns tempos atrás, né? A gente sabe que anticoncepcionais é basicamente uma bomba, né? O uso de anticoncepcionais ali tem uma série de
de hormônios sintéticos, mas não tem, assim, uma interferência significativa para pessoas que fazem o uso. A gente sabe que a hipertrofia, ela é multifatorial, né? Então, a gente colocar só a culpa ali da não progressão, da falta de hipertrofia no uso de anticoncepcionais acaba sendo um erro. Ele tem uma interferência? Tem. É significativa? Não. Então, à medida que você tem o seu treino bem ajustado, uma dieta bem equilibrada, com os macros, proteína, gordura, carboidrato também, que é a principal fonte de energia para treinos de musculação, o uso de anticoncepcional ele vai ser irrelevante para quem faz todas essas outras etapas da forma correta. Beleza. Inclusive, Jonathan, saiu um artigo recentemente mesmo, sobre isso. Um estudo de revisão sistemática mostrando que... Aí, claro, é importante falar qual medicamento, qual tipo de contraceptivo, né? Sim, sim. Mas aqueles mais utilizados, a população que foi estudada foi nos Estados Unidos, então pode acontecer de algum daqueles medicamentos não serem comercializados no Brasil, mas mostrou pela estatística que realmente não tem diferença na força motora, quando analisado por teste de 1RM, e na área de secção transversa, se eu não me engano, do vasto. Não vou lembrar agora. Mas, num contexto geral, o contraceptivo, ele não é um grande limitador para o ganho de massa muscular. Né? Então, pode ser para outras coisas, pode ser para outras condições clínicas, porém, para a força motora e para o aumento da área de secção transversa, não. A priori não, que é o que a gente trabalha. Né? Agora, se vai mexer em humor, se vai mexer, por exemplo, no perfil lipídico, no perfil glicêmico, aí cabe a gente trabalhar com a nossa equipe multidisciplinar, como, por exemplo, um nutricionista, um médico, para também auxiliar a gente a trabalhar com essas questões. Ô, Jonatas, aí vamos pegar uma perguntinha aqui do chat, que eu acho muito legal a gente colocar. Quer ver, ó? Que eu acho que foi da Maria Clara, não, foi da Eneli, ou da Eneli, desculpa a minha pronúncia, tá? Mas olha só, mulheres que estão naquele período de menopausa, alguma recomendação ou exercícios podem ser feitos normalmente? E aí, o que tu acha? Eu acredito que fica na mesma perspectiva do que você já comentou sobre o anticoncepcional, ou não? Exato, professor. Eu uso a mesma estratégia. Não, acaba não fugindo muito disso daí, não. Uso essa mesma estratégia do anticoncepcional e vamos seguindo. É isso aí, show de bola. E aqui o Luciano pergunta, ó, métodos é para todos os sexos, só tem que ter cuidado para quem? Por quê? Porque depende do nível. Depende do nível de treinamento. Você concorda comigo que uma mulher avançada, ela é muito mais avançada do que um homem iniciante. Então, métodos servem para todos, porém você precisa identificar o nível de treinamento. E aqui no meu canal, também já fiz várias lives, vários cursos sobre nível de treinamento na musculação, que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Confere lá. Olha só, vamos pegar mais perguntas. Aí vamos entrar aqui, ó, continuando sobre treino aí, Jonatas. Deixa eu puxar essa perguntinha para cá, porque depois o negócio vai ferver, hein? Mais do que já tá, né, cara? Olha só. Essa é boa, hein, cara? Essa aqui é muito boa. Pergunta da Bia.andrini, lá do Instagram também, ó. Para hipertrofia, é necessário apenas a musculação em si, ou é preciso associar a dieta e ou cardio? Então, é musculação mais cardio mais dieta? Ou musculação mais dieta já resolve? Lembrar que a hipertrofia ela é multifatorial, né? Então, treinar força é um dos primeiros passos para hipertrofia. Hipertrofiar sem dieta é praticamente impossível. Se a gente falar em hipertrofia mesmo, estou falando de mudar poucos percentuais, estamos falando de hipertrofia mesmo. E o cardio, diferente do que muita gente acha, o pessoal acaba demonizando o cardio, né? Não pode treinar, você vai secar. A galera confunde muito com o perfil de atletas, né? Vê o perfil mais esguio, a pessoa um pouco mais magra, né? Do ponto de vista antropométrico, mas aquilo é condicionado pela dieta e o esporte em si, dia a dia. Mas a estratégia ouro, vamos dizer assim, para hipertrofia é associar essas três coisas que foi mencionada na pergunta. A musculação, primeiro ponto. A dieta tem que estar bem alinhada a todos os macros, né? De acordo com cada pessoa.
o nível de treinamento, o tanto que treina durante a semana. E o cardio tem que ter sim, tá? O cardio ele vai melhorar a densidade mitocondrial, vai ajudar nas recuperações intratreinos, principalmente se a gente for falar de treinos de membros inferiores, né? Que são exercícios que aumentam de forma agressiva a pressão arterial, aumenta a ventilação, frequência cardíaca. Então, às vezes, eu vejo na prática do dia a dia pessoas quebrar no treino de perna porque não tem cardio. O cara fez uma sessão de agachamento pesado ali e tal, terminou e fica ali, bufando. A recuperação ela é muito mais lenta. Então, tem que ter o cardio sim. Você não precisa necessariamente fazer treinos de fundo, né? De 10 mil, 5 mil, que seja. Mas esse cardio ele tem que ser ajustado com a intenção de melhorar, de potencializar os seus treinos de musculação. Então, para mim, é indispensável essa estratégia. Musculação, dieta e cardio para hipertrofia. Cara, e é legal que você falou assim, que às vezes o cara quebra no treino de perna porque não tem cardio, sabe? E vou mais além, tá, Jonatas? Assim, ó, às vezes o cara não consegue fazer uma boa remada curvada porque não tem coxa. Perfeito, perfeito. Né? Não O cara não consegue tem usar os posterior. músculos estabilizadores ali para fazer a manutenção do exercício, né? E o legal que você falou assim, ó, o cardio ajustado à necessidade do nível de treinamento da pessoa. Por que isso é importante falar? Porque assim, ó, para o iniciante, galera, aí eu vou completar a fala do Jonas, que foi muito magnífica. Se o cara é iniciante, né, a menina é iniciante, ela ser mais ativa já é uma forma de potencializar o seu cardio. Então, aquela menina que, por exemplo, ela fica muito tempo sentada, o trabalho dela, por exemplo, é mais sedentário, ou tudo que reflete a vida dela, ela faz, por exemplo, usando o carro, enfim, no comodismo, o simples fato de ela tornar essas atividades mais ativas, né, usar escadas, aquela coisa banal que a gente já sabe, né, aquela coisa já que, meu Deus, hoje tem que ser feito, mas muitas pessoas não fazem, tá, galera? Muitas pessoas não fazem. A menina treina numa academia 2, 3 quadras daqui, ela vai de carro. Vai de carro. Salvo exceções que está chovendo muito ou realmente está muito corrido, tudo bem, até pode ir. Mas um dia de sol bonito, como está aqui hoje, um dia de sol lindo, maravilhoso, cara, vai caminhando. Só o fato, né, Jonas, de colocar essas atividades que estimulam o aumento do consumo de oxigênio, já é um ajuste do cardio que o Jonas falou. Já é um ajuste do cardio para melhorar, inclusive, a progressão do iniciante para o intermediário. Aí, claro, quando a menina chega no avançado, aí, claro, como o Jonas falou, você tem que ajustar esse cardio para aquela condição. Então, a ideia do cardio, pessoal, e aí a gente poderia até conversar sobre isso, mas a gente não vai conversar sobre isso. Por exemplo, o cardio em jejum. O cardio em jejum, por exemplo, é uma forma muito interessante de você potencializar a ação mitocondrial. Não serve para emagrecer, não é para emagrecer. A intenção é o quê? Forçar a usina de energia, que é a mitocôndria, para, por exemplo, lá naquela sessão de treino, que o Jonas prescreveu 3 séries de agachamento, 4 séries de agachamento, de 10 repetições, até quase a falha, digamos assim, você não precisa de 2 minutos para recuperar. Você precisa de 1,5. Você precisa de 1 minuto para recuperar. Então você acaba conseguindo potencializar a recuperação do seu aluno. Então pega essas dicas aí que é top, hein, cara? Pega essas dicas aí que é fenomenal. Vamos mais perguntinhas aqui do chat aqui. Vamos ver aqui do chat que tem a ver com o que a gente acabou de falar. Vamos ver aqui. Vamos pegar uma pergunta legal aqui. Vamos ver. Ou vamos... Deixa eu ver. Vamos para essas aqui, ó. Isso aqui, Juntas, ó. Isso aqui é legal, ó. Isso aqui é legal, hein? Vê se aparece para ti. Apareceu? A Jess Damasio. Estou no objetivo perna malhada para o verão. Né? Treinar apenas 2 vezes na semana é suficiente? Olha só, galera, a gente está colocando as perguntas aqui exatamente como elas vieram, respeitando o que as pessoas escreveram. Outra coisa importante, o Jonas atende muitas mulheres, né? Por isso que eu o trouxe aqui. Então, são pessoas que não são necessariamente estudantes ou formados em educação física ou da área da saúde. São pessoas
que não são da área. Pode até ser formado em outra coisa, em outra área, mas não são da educação física. Então, as perguntas, elas são de acordo com o conhecimento da pessoa e a gente vai respeitar. Olha só. E aí, Jonatas? Aquele objetivo perna malhada pro verão, hein? Para pegar aquele litoralzinho em Santos aí, pegar aquele litoralzinho em Santos aí. Não sei se Santos é a praia mais perto de Campinas. Qual é a praia mais perto de Campinas aí? Acho que eu sou péssimo de praia. As últimas vezes que eu fui foi para São Sebastião, dá umas 3 horas Pô, daqui, cara, mais ou como menos. assim? Tu é baiano, é péssimo em praia, pô? Como assim? O Bahia é só apelido. Como assim? Ah, tá. Então, pô, cara, como já ia, né? Como assim, pô? O cara é um bom baiano, né? O bom baiano, ele é praieiro, né, cara? O Bahia é praiano, né? Mas vamos pensar aí que seja Santos. Acredito que seja Santos. O pessoal de São Paulo aí no chat pode ajudar a gente aí, né? Quem é de São Paulo na região aí, que tá com a gente, pode ajudar. Aquele projetinho maroto pra praia, perna malhada pro verão. E aí, o que você acha? Treinar. E o seguinte, João, olha só, treinar apenas duas. Eu acredito que essa seja a sua aluna, né? Sim, sim, sim. E aí é treinar apenas duas vezes, no sentido duas vezes perna, ou duas vezes na semana. Ela só pode Então treinar ficou, duas vezes. ficou meio. Deu essa É confusão só, aí, né? é Não só deu para para esclarecer, entender né? se é treinar 2 vezes ou se é treinar 2 vezes perna, né? Isso. Bom, vamos. Posso utilizar o caso dela como exemplo, professor? Claro, à vontade. Vamos lá, Jéssica é uma pessoa que treina 2 vezes por semana, né? Nesse caso, a divisão dos. E ela é iniciante, ela treina em academia não tem nem 3 meses, tá? E em casa ela já treina há uns 4 meses. Total aí, quase 8 meses de treinamento, tá? Eu acho que essa pergunta dela aí tem muito a ver também com a questão do. Tudo volta para o nível de treinamento da pessoa, a disponibilidade de semana, né? 2 vezes por semana de treino, se for para uma pessoa que tem um nível médio de treino e considerando só o treino de membros inferiores, na minha percepção, é válido. Se for uma pessoa iniciante, e a gente distribui, que é o caso dela, que a gente distribui nesses 2 dias de treino, tanto membros superiores quanto membros inferiores também, na minha percepção, é válido. Se pega uma pessoa que está no nível de moderado para cima, a gente precisa repensar essas estruturas de treinamento, né? Aí volta novamente, quanto mais treinado, menos treinável, mais estímulo você precisa de dar para essa pessoa evoluir. Então, no caso dela, que é uma pessoa que tem um nível de treinamento ainda baixo, ok, treina 2 vezes por semana, às vezes a gente utiliza esses 2 dias de treinamento para fazer membros inferiores, na semana subsequente faz um treino full body, depois volta para membros inferiores ou superiores, e dessa forma vai mesclando. Uma pessoa que já é mais treinada merece mais atenção com relação aos dias de treinamento e as técnicas a serem utilizadas. Beleza, deixa eu tirar a perguntinha da Jéssica aqui. Vamos pegar uma perguntinha do chat aqui que ficou legal. Deixa eu pegar aqui a pergunta do Yuri. O Yuri pergunta assim, ó, para uma aluna com idade já mais avançada, o treino seria mais para fortalecimento? E qual o quadrante de deltoide mais focado para treino? Vamos lá, olha só, deixa eu tomar a frente dessa pergunta aqui do Yuri. Seguinte, a literatura já mostra o seguinte, Yuri, quanto mais avançada a pessoa é, mais intenso tem que ser o treino. Tá? A gente já está com essa premissa, por quê? Por causa de duas situações bem importantes, osteopenia e sarcopenia. Osteopenia é antes da osteoporose, tá? É a perda da densidade mineral óssea sem agravantes, opa, deu um barulhão aqui, sem agravantes patológicos, tá? É a perda simplesmente da densidade mineral óssea em 2,5 desvio padrão em relação ao nível de normalidade do idoso, né? E a a sarcopenia, perdão, a sarcopenia e a osteopenia são fundamentais você combater com exercício de alta intensidade, tá? Então, esse negócio de fortalecimento, pressupondo que seja uma pessoa realmente que necessite de uma coordenação motora, a gente vai tratar igual, cara. Inclusive até mais forte, tá? Até mais forte. Nós temos aí, por exemplo, High Speed Resistance Training, que é o treino de alta intensidade com alta velocidade para idosos já. E já há alguns anos já, inclusive. Então,
Não tenha medo de pessoas com idade mais avançada, de você caprichar na intensidade, só que, claro, respeitando aí a individualidade biológica, beleza? Essa pergunta aqui eu vou deixar para o Jonas, olha só. Boa tarde, Renato. Boa tarde, Renata. Boa tarde. Para quem treina 5 vezes na semana, ó, então a questão, ó, frequência alta, né? 5 vezes na semana. O que vocês acham da divisão? Quadríceps superiores, posterior e glúteo, superiores e na sexta um full body. Então, Jonas, eu acho que aqui deve ser o seguinte: segunda quadríceps, um exemplo, né? Poderia ser qualquer dia, mas segunda quadríceps, terça tudo para cima, né? Superiores, o famoso MMSS, né? Na quarta, posterior e glúteo. Na quinta, de novo, superiores. E na sexta, um full body. É um treino que deixaria um certo cara que não é muito gentil, para não falar o nome, ele ia te destruir. Só que ele não ia te destruir de uma forma elegante, ele ia te destruir com muita arrogância, né? Mandando, né, coçar o cu com serrote, esse tipo de coisa. Mas aqui não, aqui nós somos todos camaradas, né? A gente é tudo parceirão. E eu acho a tua pergunta muito boa, Renata. Acho a tua pergunta muito boa. E aí o seguinte, por que eu vou tocar essa bola pro Jonatas? Por causa do volume de séries. E eu vou deixar a pergunta aqui na tela. O que tu acha, Jonatas? Olha só, a menina treinar quadríceps na segunda, superior na terça, posterior e glúteo na quarta, superior na quinta e um full bar na sexta. Professor, é uma divisão interessante, né? Mas se a gente for pegar aí quadríceps, ele vai ficar um pouco defasado em comparação aos outros grupos musculares, né? É interessante, mas dá para ver que ele ficaria um pouco defasado. Se você pegar uma característica da pessoa e às vezes verifica que o quadríceps é um músculo que ela não quer enfatizar, talvez não tenha necessidade de enfatizar, na minha Boa. percepção, ok, né? Aí você acaba jogando mais volume, mais intensidade para outros grupos musculares que acaba tendo mais necessidade de atenção, né? Mas se não, se precisa equilibrar todos esses grupos musculares, eu acho que caberia uma readequação ali de estrutura de treinamento. E E é aí legal tem que analisar também o volume semanal isso. da, dos treinos, né? Como você vai distribuir todos esses grupos musculares dentro de cada dia de treinamento. Sabe o que é legal também, Jonathan? Se você pegar aqueles autores de que se você treina, por exemplo, agachamento, leg press, esses exercícios, e contar parte desse volume para posterior, o treino de posterior e glúteo vai ficar um treino muito pequeno. Vai ficar um treino muito curto, né? Então, talvez seria interessante, até mesmo assim, o que eu sugiro, dependendo da situação, é você treinar sempre full body, por exemplo. Sempre full body. Treina 5 vezes, treina sempre full body. Ou faz um superior e inferior, mas você tenta equilibrar esse volume de treino. Porque senão, como tu falou, vai ficar uma musculatura ou um grupamento muscular com mais volume do que o outro, a não ser que isso seja o objetivo da menina, né? Exato, Se isso exatamente. for o objetivo da menina, tudo bem, ok, a gente vai respeitar, né? Mas, por exemplo, aquele treino que você vai colocar quadríceps, vamos supor, agachamento, leg press, vai ser um treino que você vai ter uma demanda metabólica, até inclusive, muito maior do que se você colocar mesa flexora e stiff, no meu Perfeito. entender, né? Então, é bastante atenção nisso aí, né? E aí, sabe o que é legal a gente também concluir essa pergunta ali? Foi a pergunta de quem mesmo? Só para a gente. A Renata, né? Só para concluir a tua pergunta, Renato, o que é legal também, Jonatas, é o seguinte: ó, ela falou do treino full body no último dia, ou em qualquer dia. O que a literatura já vem sugerindo? Que um dos dias, para quem tem alta frequência, principalmente para indivíduos avançados, você prescreve o treino junto com o aluno. Então vamos supor, você prescreveu 5 treinos dessa semana aí. 4 treinos, você prescreveu. O 5º treino, você, junto com o aluno, escolhe os exercícios. Então você chega lá, por exemplo, assim, ó, hoje você vai treinar um de peito, um de bíceps, um de coxa, enfim, estou chutando, né?
Só que você, aluno, vai escolher o exercício. Qual de peito você quer fazer? Ah, eu gosto de fazer o supino. Ah, qual de perna você gosta de fazer? Ah, eu gosto de fazer o leg express, né? Não tem as pessoas que falam leg express? Gosto de fazer. E você respeita isso. Isso dá autonomia para o aluno. Uma vez a cada 5 treinos, por exemplo, nesse exemplo da Renata. É muito bacana também, a literatura dá suporte para você fazer isso, principalmente para motivação e aderência. Tranquilo? Eu ainda não li esse artigo, professor, mas isso é algo que eu já utilizo na minha prática. Show de bola. Já estamos Então acertando. fechou, meu amigo. Então fechou. Se tu já usa, já fechou. Vamos lá, então. Agora vamos entrar, deixa eu ver, 3 e 5, 3 e 5, ó. Segunda palavrinha chave, Juntas. Tá na bala aí? Palavra? Escolhe. Hipertrofia. Ó. Hipertrofia, galera. Segunda palavrinha-chave para o certificado. Hipertrofia. Primeira palavra-chave foi mulher, segunda palavra-chave, hipertrofia. Anota aí que no encerramento da live você vai lá e preenche o formulário no primeiro link da descrição. Tá certo? Vamos lá que o papo tá bom e a gente não quer ficar enrolando. O negócio aqui é reto mesmo. Vamos lá. Vamos pegar uma outra pergunta aqui, Jonas? Vamos pegar outra aqui top também? Puta, essa aqui vai dar polêmica. Isso aqui vai bombar de pergunta. Mas vamos lá. Ó, a Severina Gomes perguntou lá no Instagram pra gente: como a creatina ajuda na hipertrofia? Ai, ai, ai. Vai até tomar uma água ali. Uma água. Até porque água e creatina tem muito a ver, né? Então, Exato. ô, Jonathan, só antes de eu passar a palavra para você, é o seguinte, galera, olha só. Essa pergunta ela é muito importante. Então, vamos lá. Tem um curso gratuito, com 5 horas de conteúdo sobre suplementação de creatina, rendimento, performance e hipertrofia. Alguém já fez esse curso no meu canal? Coloca no chat para mim. Eu já fiz. Professor, não sei onde é que está esse curso, não encontrei esse curso. Manda uma mensagenzinha para mim que eu mando o link para vocês. É gratuito, com certificação, tá? Gratuito, 0800. Lá no meu canal, onde eu explico o sistema ATP-CP e aí vai, eu não vou dar spoiler, tá? Assiste lá. Já fiz vários cursos também ao vivo aqui no meu canal sobre esse tema. E na EducaFit, para quem é assinante da EducaFit, também tem um curso desse lá na plataforma para vocês assistirem sobre esse tema, sobre suplementação de creatina, rendimento, performance e hipertrofia. Vamos responder essa pergunta aí. E aí, como que a creatina ajuda na hipertrofia? Jonas, o que você tem para falar aí? Vamos aproveitar o gancho aí que você falou, professor, do sistema ATP-CP, né? Que é a via energética de fornecimento rápido para contração muscular, né? Que a gente acaba utilizando fosfocreatina, né? Basicamente a creatina, para produzir energia ali num curto espaço de tempo. Então, quando você suplementa com creatina, a intenção é que você aumente esses estoques intramusculares, né? Que você tenha mais disponibilidade dessa energia ali estocada, tá? Então, um dos primeiros fatores, pensando fisiologicamente, é aumentar os estoques e ter mais disponibilidade energética para essa finalidade. Posteriormente a isso, a creatina ela também melhora o desempenho, né, de atividades intervaladas, intermitentes, que é basicamente o caso da musculação. Então, sei lá, o indivíduo pegou uma cadeira flexora ali, fez uma atividade com 10, 15 movimentos que seja, recuperou, beleza. Essa recuperação ela tende a ser potencializada através do uso dessa suplementação, né? E acho que por último, e também não mais importante, a creatina ela acaba aumentando os estoques intramusculares de molécula de água, né? Então, a cada molécula de creatina, ali, se eu não me engano, são 3 ou 4 moléculas de água que acoplam junto com um carboidrato também. Então, por consequência, o volume muscular ele é maior. Então, tem esses fatores, né? Aumenta a disponibilidade energética, melhora a sua recuperação, né, em estímulos intermitentes e aumento do volume muscular por conta da concentração de água no músculo, né? E aí o pessoal fala, você vai ficar retido. Não, o músculo tem água pra caramba, então faz sentido ter água ali.
Sabe o que eu acho engraçado, cara? Eu acho engraçado assim, ó. A pessoa quer usar creatina. Beleza. E aí a pessoa depois reclama que, eu tô com muita água dentro do músculo. Mas é para ter mesmo. Exato. Mas é para ter. É para ter. Porque o músculo esquelético é 75% água. É para ter mesmo. Tá entendendo? O cara quer comprar uma Ferrari e não quer gastar gasolina. Não vai gastar, entendeu? Então, o indivíduo usa creatina, vai ter um aumento, né, do direcionamento da osmolaridade da célula, que é o termo, né, Jonatas, bioquímico para ser usado. A gente usa esse linguajar para a gente poder explicar para as pessoas. Mas, na verdade, o que a gente está querendo? A gente está querendo explicar para a pessoa que é o seguinte, você vai aumentar a tua potência e, assim, não necessariamente isso vai refletir no aumento do volume total de treino. Isso pode refletir, por exemplo, no avançado, na capacidade de sustentar mais exercícios de choque. Então, antes, por exemplo, sem suplementação de creatina, o cara aguentava fazer de segunda a sexta um treino de choque. Com a suplementação, ele consegue fazer de segunda a sábado. Então, ele aumentou. Ele aumentou sua capacidade de recuperação. Entendeu? Mesmo que ele não tenha aumentado o peso do exercício, o número de séries, nada disso. Mas só o fato de ele se sentir mais disposto e recuperado, isso já é um grande benefício da suplementação de creatina. E galera, creatina não deixa careca, tá? Fica tranquila. Fica tranquila. Professor, onde é que vem o mito da creatina causar calvície? Pois é, onde é que vem o mito, né? É um artigo importantíssimo publicado já há um tempo atrás que os autores lançaram na discussão que a creatina aumentou os níveis de DHT. O DHT é um hormônio que está vinculado com a diminuição de folículos capilares, mas só isso, não quer dizer que é uma causa e efeito, porque a musculação por si só já aumenta o DHT. Então, se o DHT tivesse vínculo com a calvície, então todo mundo que praticasse musculação seria calvo, homens ou mulheres. Então, bastante atenção quando vocês pegam informação, principalmente de artigo científico, mas principalmente quando vocês veem pessoas interpretando os artigos científicos e vomitam a informação para vocês. Beleza? Excelente aí a resposta do professor Jonatas, né? Então já foi completa, tudo certo. Deixei ali, Jonatas, para o pessoal nos comentários o linkzinho do curso que eu falei, para a galera ali acompanhar depois. Perfeito. Vamos lá, galera. Mais dúvidas aí? Vamos tentar pegar aqui alguma dúvida do chat. Vamos ver se a gente tem alguma dúvida do chat aqui. Aí, ó, essa pergunta aqui é bem legal. Simples e direta. Da Laís. De quanto em quanto tempo deve-se mudar os treinos, trocando os exercícios? Vamos lá. Aquela pergunta sempre rola. Sempre rola essa pergunta, né? Particularmente, exercício, professor, quando eu utilizo na estratégia de treinamento, as mudanças geralmente ocorrem com próximo de 20 a 30 dias, pensando em exercícios, tá? Agora, em estratégia de treinamento, volume, intensidade, utilização de técnica ou não, isso, na minha prática, com a atuação de personal trainer, eu mudo toda semana, né? Toda semana acabo dando um estímulo a mais, utilizando, às vezes, um período regenerativo ou não, uma fase de choque, enfim. A gente já tem até algumas comprovações, né, que mostra que uma vez que você deu um estímulo em determinado grupo muscular ou um treino, após uma semana você já está apto a realizá-lo novamente. E por que não fazer um a mais daquilo, né? Então, se o cara fez um treino com 100 quilos de agachamento, na semana que vem, tenta jogar 101 quilos que seja. Já vai ser o nosso corpo já é apto a receber esse estímulo. Então, pensando em estrutura de treino, metodologia, semana a semana. Pensando em exercício, acabo jogando isso um pouco mais para frente. E sabe o que é legal que você falou isso também, Jonatas? Porque remete também à questão da motivação, né? E, por exemplo, Exato. assim, ó, vamos supor, o indivíduo ele faz. Vou pegar esse teu exemplo e vou deixar ele mais desestimulante ainda. Quer ver? Ó? Tu vai entender o que eu quero chegar. 3 séries, 10 repetições com 100 quilos no total. Pensa em qualquer exercício aí. 3 séries, 10 repetições, 100 quilos. 2 minutos de intervalo. Só que na outra semana, você pede para a pessoa fazer 1 minuto de intervalo só.
e não mexe nas séries, não mexe nas repetições. E aí cabe a nós, profissionais, chegar ao seguinte, tá vendo? Ó? Você não aumentou nem série, nem repetição e nem peso. Mas você está fazendo agora com menos intervalo. Porque provavelmente tu tem esse aluno que não consegue progredir no peso, não consegue progredir na repetição, mas no intervalo pode ser que ele consiga progredir, pode ser que ela consiga progredir de uma maneira mais eficiente. E aí a gente é que tem que motivar essa pessoa, para ela entender, né? Para ela entender assim, caramba, realmente, antes eu precisava de 2 minutos para descansar, agora eu preciso de 1 minuto. Isso reduz o tempo da sessão. Você pode depois colocar, como você falou, um estímulozinho diferente no final do treino, né? E aí, o que você disse, e eu concordo plenamente, cara, que é a famosa caixa de bombom, que é o seguinte, muitas pessoas entregam, quando compra uma caixa de bombom, entrega a caixa de bombom inteira. E o personal, ele tem que comprar a caixa de bombom, abrir a caixa de bombom e entregar um bombonzinho de cada vez. Entendeu? E ainda mostrar para a pessoa que tem vários bombons a serem entregues ainda depois mais para frente. Entendeu? E é o que tu falou ali, aumenta 1 quilinho que seja, cara, aumenta uma repetição que seja, ou diminui 20 segundos que seja. Mas isso no âmbito do personal é crucial para manter o aluno juntamente com você. Então, a fala do Jonas aqui, galera, ó, presta bem atenção quando o cara tem experiência na ponta ali, né? De você entender o aluno dinamicamente. E entender o quê? Que todo mundo muda o tempo todo. Então, quando a gente começou a live, eu era uma pessoa, o Jonas era outra pessoa. Agora, 1h15 depois, nós somos pessoas totalmente diferentes. E isso acontece no treino também. E ele que está na ponta lá, atendendo várias mulheres o tempo todo, ele tem que ter esse feeling. Saber identificar o período menstrual, se a menina está querendo dar um foco no verão, isso, aquilo, entre tantos outros objetivos. Sensacional, né, galera? Vamos lá, pessoal. Quem mais aí? Que mais? Vamos ver. Vamos pegar. Essa pergunta aqui é legal, Jantos. Olha só. A Monique, né, ela mandou uma pergunta aí, que foi lá da explicação sua sobre a dieta e cardio, mas eu achei importante trazer aqui para a galera que sempre tem essa pergunta, essa polêmica também, né? Cardio, musculação e dieta, né? Os 3 pilares, como o professor falou, muito bem falado. Seria interessante para a hipertrofia realizar a primeira musculação e depois o cardio? Ou vice-versa? E aí? O que você acha? Vamos lá. Se a pessoa for realizar um treino de cardio em baixa intensidade, né? O que a gente caracteriza ali baixa intensidade? O habitual do dia a dia. Eu, particularmente, não vejo problema. Vai fazer um treino de cardio que é um pouco mais agressivo, aí eu já vejo problema e possivelmente trocaria o dia desse treino para fazer em um outro dia específico. Porque você acaba demandando mais energia, você acaba tendo mais disponibilidade energética para essa atividade que você realiza em maior intensidade. Então, se o seu foco nesse dia de treino é musculação, então comece pela musculação, treine ela forte, ou se for fazer o cardio antecipado, né, antes da musculação, é interessante que ele seja de baixa intensidade, até não vejo problema também em realizar ele pré e pós-musculação, desde que seja em baixa intensidade. O que a gente tem que lembrar sempre é, aquilo que nós priorizamos para desenvolver na sessão de treinamento, a gente precisa ter energia para realizar aquilo com afinco, né? Mas não vejo problema em realizar antes ou depois, desde que seja em baixa intensidade. Se for para fazer um pouco mais forte, talvez jogue ele primeiro ou joga em outra sessão. Opa, show de bola, show de bola. Maravilha. Ó, galera, tô olhando aqui vocês comentarem, já mandei ali no link, no chat para vocês ali o link do curso. Sim, Yuri, creatina não dá pedra no rim. Inclusive tem um estudo clássico que foi feito com um paciente com um rim só e não interferiu na filtração glomerular do paciente, né? Então fica bem tranquilo quanto a isso. Tá tudo certo, a creatina é um suplemento no nível de evidência A, né? Altíssimo, então fica bem tranquilo. Momento de descontração, né? O leg express, né? O epilíticos, agachamento isotérmico. A gente tem o elevador lateral, a gente tem a rosca direita, o suspiro reto. Os nossos alunos, eles nos dão realmente momentos maravilhosos, né? Já ouvi, tipo, o aluno olhar na fichinha assim e dizer o seguinte, Jonas, isso é legal, você vai gostar.
cara olhou assim para a fichinha e foi lá correndo para mim. Mocinho, tá errado isso aqui, ó. Tá errado sim. Por quê? Tá em espanhol. Esse espanhol? Tá escrito L frontal. Elevação frontal. Boa. Valeu. Foi muito boa. Bilíngue. Os nossos alunos são maravilhosos, né, cara? Eu sou muito grato por eles, porque realmente nos dão momentos maravilhosos. Mas o elo frontal foi top. O suspiro reto também, né? O suspiro reto é muito legal. Bom, galera, vamos deixando as perguntas. Tem mais perguntas aqui, João. Você tá com tempo aí, né, cara? Tá com tempo, né? Não, pode ir. Vamos dar. Ó, galera, vou pegar mais uma perguntinha de vocês aqui no chat, antes de pegar mais uma pergunta do pessoal do Instagram, né? Então esse bate-papo tá show de bola. Não sei vocês, mas eu tô curtindo pra caramba. As minhas perguntinhas e as minhas anotações também já estão todas aqui no caderninho. Vamos lá. Vamos pegar a perguntinha da Anne aqui, ó. A Anne não tinha soltado pergunta, né? Então vamos lá. Qual o benefício da musculação para mulheres acima de 70 anos? O que é Fromos? Será que é alguma coisa em alemão, sei lá? Mas enfim. Ô Anne, explica pra gente o que é Fromos. Não entendi. Essa é minha irmã de novo, professor. Ah, Lá nos Estados Unidos. Diretamente de Miami. Cara, ó, desculpe, Anne, tá? Eu falo inglês, mas eu nunca ouvi Fromos. Pra mim, nunca ouvi, mas manda bala pra nós aí. Qual o benefício da musculação para mulheres acima de 70 anos? Ô, Jonatas, antes de eu passar essa bola para ti, deixa eu fazer um convite para a galera, tá? Mês que vem, em novembro, tá? Só tô acertando a data. Vai acontecer a mesma coisa que está acontecendo aqui com o Jonatas, mas com outro professor, que vai ser o professor Luiz Fabiano, que também já é figurinha nossa aqui, em que nós vamos dar um curso para vocês gratuito sobre estratégias de suplementação para idosos. Bem interessante, tá? Whey protein, creatina para o público idoso. Então vai ser um curso gratuito. Aguarde que a gente vai soltar essas informações para vocês, com transmissão também pela EducaFit e pelo meu canal. Já fica esse pré-convite. Não vou lançar oficialmente ainda porque a gente está só acertando a data, mas em breve a gente já vai lançar para vocês, que vai ser sensacional esse curso, beleza? E aí, Jontas, o que você pode me dizer? Você tem alunas com essa idade, ou com idade próxima? Tenho uma com idade próxima, inclusive aí do seu estado, professor. Ela faz comigo online. Olha, top, hein? Então reparte com nós aí essa experiência. Bom, vamos lá. Eu acho que essa pergunta aí está linkada com a resposta que o senhor deu anteriormente, né? A prevenção ali de osteopenia, osteoporose, sarcopenia também, né? Que é a diminuição ali da densidade muscular. E, propriamente dito, a autonomia do idoso, né? Porque no longo prazo, nós vamos precisar de força para fazer as nossas atividades básicas, que é agachar para amarrar um tênis, ir no banheiro, levantar. Então, esses benefícios, não só para mulheres, mas também, acho que para o público geral, eu vejo como autonomia na velhice, né? A capacidade de produção de força, não pensando em finalidades estéticas, mas como autonomia e prevenção de determinadas doenças que na percepção visual acaba passando batido, né? Mas para quem sente no dia a dia, isso é bem perceptível. Show de bola. Agora que eu entendi, cara, ela tava escrevendo from, aí ela botou a bandeirinha dos Estados Unidos. Agora, aquele fromos lá era from United States. Ah, agora sim. Beleza, Anne, tranquilo. Ela tava rachando aqui. Vamos fechar com uma pergunta muito interessante, partindo aí para o final da nossa live. Daqui a pouco eu peço para o Jonas lançar a nossa terceira palavrinha-chave. E se você não deu like ainda, você está me decepcionando. Olha só, você não quer me decepcionar, né? Capricha nesse like. Eu nem tô olhando, né, galera? Nem sei quantas pessoas tem na live. Acho que tem, total dos canais, tem 20... Chegou a 30 e poucos aqui. Mas deixa esse like aí, independentemente do canal que você está assistindo. Agradece a gente com a sua inscrição. E vamos lá, depois eu já vou coletar aqui as informações de vocês para certificados. Beleza? Vamos lá. Perguntinha aqui que, inclusive, ela é bem cabível para esse sabadão. Vamos lá, Juntas, olha só. Da Janaína V. Fernandes. Janaína V. Fernandes, se você está nos assistindo agora, que você fez essa pergunta lá pelo Instagram,
Se você fez essa pergunta, é porque você tem costume, né? Você tem costume aí de você consumir aquela sua bebida favorita, seja o que for, e você quer as duas coisas ao mesmo tempo. Você quer consumir aquela bebida maravilhosa que você tanto adora, mas também você não quer perder o shape. E por isso você perguntou, né? Sou danadinho. Mas é uma pergunta muito importante. Por quê? Porque a gente tem que falar sobre o que um anula o outro ou não, tá? Então, o que a gente pode falar, professor, sobre álcool e hipertrofia? Álcool e hipertrofia, né, professor? Eu Combina vejo ou isso não combina? como. Não entendi. Combina ou não combina? Não combina a medida da dose, né? Então, se à medida que você consome, é o tamanho, é a proporção que vai ter interferência, né? Sabe que se você tomar ali uma quantidade insignificante de, vou jogar um valor bem baixo aqui, de 2 latas por semana, isso acaba sendo insuficiente para interferir de forma negativa no seu processo de hipertrofia. Mas à medida que isso vira recorrência, ela vai interferir de forma negativa, sim. São duas coisas que não combinam. Treinar para hipertrofia e fazer o uso excessivo de bebida alcoólica, independente de que seja, né? Eu vejo a galera às vezes falar assim: eu tô treinando aqui, vou no churrasco, vou tomar um ginzinho, um negócio, um destilado, que a cerveja, por conta do carboidrato, como se as outras também não tivessem, né? Acaba minimizando isso. Não, álcool é álcool, vai atrapalhar a produção ali o processo de hipertrofia, né? À medida que você consome mais, isso vai atrapalhar com toda certeza. Doses baixas, de forma insignificante, pensando na semana como um todo, vai ter efeitos? Vai, mas os impactos vão ser menores. Olha só, eu vou complementar a tua explicação no sentido que muitas pessoas elas têm os exemplos que são os atletas, né? A gente tem aquela tendência a se espelhar nos atletas. Os atletas é diferente, galera. Sim, Atleta é uma profissão. Atleta é uma profissão, tá? Vocês já ouviram falar em síndrome de burnout? Provavelmente vocês já ouviram falar em burnout. Síndrome do trabalhador, né? Síndrome do excesso do trabalho, que foi diagnosticado na Alemanha, né? Síndrome do trabalhador alemão. No caso do esporte, é o overtraining. O overtraining é a síndrome do trabalho no esporte. Simples assim, tá? Simples assim. Então, a gente não pode pegar, por exemplo, acho que é uma grande coisa para a gente contextualizar. A gente não pode pegar exemplos de atletas e trazer para nossas vidas. Outra coisa importante, tá? Que é a questão do efeito deletério do consumo de álcool. Como o Jantes falou, depende da dose, sim, claro, depende muito da dose. E a questão é que a gente comete dois erros metabólicos como seres humanos. A gente superestima o gasto calórico do exercício e subestima o consumo calórico da perfeito. alimentação como um todo, tá? Então, se eu perguntar para vocês, quantas calorias vocês acham que tem uma Heineken? Vou pegar, é uma cerveja que eu gosto, é uma cerveja que eu gosto bastante, Jonas. É uma cervejinha que eu acho legal, long neckzinha, show de bola. Se eu perguntar para vocês quantas calorias tem, a maioria, não são todos, vão dizer menos calorias do que realmente ela tem. Se eu perguntar para vocês quantas calorias vocês acham que 30 minutos de esteira a 60% de frequência cardíaca de reserva gasta, a maioria de vocês vão dizer mais calorias do que realmente gasta. Então, esses dois equívocos metabólicos faz com que a gente não consiga alcançar o objetivo. Foi o que o Jonas falou. Eu vim treinar hoje porque depois eu vou no rodízio de pizza. Quem nunca, né? Quem nunca falou isso, né? É Hoje eu a vou fazer famosa um compensação, né, professor? compensação. E aí o que acontece? Compensação. Um outro equívoco Não, nosso. A gente usa o não compensa. exercício. Não compensa. A gente usa o exercício como uma forma de recompensa para outras coisas, sem lembrar que o exercício ele já é uma própria recompensa por si só. Perfeito. Então, é muito importante que você tenha o quê? Aí é o que eu gosto de falar para a galera. Eu não sei se o Jonas vai concordar, eu acho que sim, até porque ele já falou isso. Tenha o seu equilíbrio na sua vida. Tenha o seu equilíbrio. Se você, por exemplo, gosta de você comer um chocolate fim de semana, coma o seu chocolate fim de semana. Eu aprendi isso, Jonas, com a minha Nutri. Sabe por que eu aprendi com a minha Nutri? Ela falou o seguinte, ó.
Quando ela fez o recordatório alimentar, meu recordatório alimentar faz tempo já, eu falava assim, ó, eu como uma barrinha de, aqui, ó, até aqui, ó, pra dizer que eu não minto, ó, uma barrinha clássica com chocolatinho, tá vendo? Ó? Aquela danadinha que tem um chocolatinho aqui, aquela Nutri que tem um chocolatinho. Eu falava assim pra ela, eu como isso aqui pra enganar que eu não tô comendo chocolate. Aí ela pegou e disse pra mim o seguinte, mas você quer comer chocolate? Você come chocolate. Qual o problema de você comer chocolate? Não precisa você se enganar. Pra que contar uma mentira pra você mesmo? Tá entendendo? E é verdade, cara, não tem ninguém olhando, não tem ninguém vendo. Por que eu vou mentir pra mim mesmo? Não faz sentido, né? A questão é você ter clareza naquilo que você quer. Então, assim, se você quer, por exemplo, tomar lá o seu vinho com a sua esposa, com o seu marido, com seus amigos, enfim, com quem seja, toma a sua taça de vinho, toma a sua taça de champanhe, toma o seu copo de cerveja, mas saiba que isso tem uma consequência. É simples assim. Então você não vai ficar com corpo de bodybuilder tomando álcool. Então, se você tem um espelho, por exemplo, de um atleta, isso vai te complicar no seu objetivo final. Isso é fato. Agora, se você faz exercício físico, como eu faço, por exemplo, para saúde, qualidade de vida, para melhorar o meu humor, por exemplo, às vezes eu tô puto, vou tocar um treino, cara. Eu tô putaço, tô de saco cheio com o computador, vou lá, toco um treino e me sinto bem pra caramba. Esse é o caminho, na minha opinião, né? Então, quando a gente fala de autohipertrofia, é que a gente tem que parar de demonizar as coisas. Eu não tô crescendo ou não tô emagrecendo por causa do álcool. Não, você não tá crescendo porque você não tá focado. Só por causa disso. Porque a partir do momento que você direciona o seu foco, as coisas mudam. Então, você automaticamente, você acaba redirecionando o seu objetivo. Jonas, por exemplo, se você tem uma aluna que trabalha na noite, vamos supor, né? Que trabalha na noite, como é que você vai dizer para ela melhorar o sono dela? Cara, é complicado. Então você tem que trabalhar com aquilo que você tem, levando a melhor condição de trabalho para a condição de vida da pessoa, não é verdade? Se não, beleza, o sono é importante. Então, beleza. Então, pessoas que são plantonistas nunca vão poder treinar, porque não dorme, ou dorme errado. Não é assim que a coisa funciona. Né? A gente tem que trabalhar como saúde, primeiramente, que é o que basicamente a gente trabalha na linha de frente, né? Quando a gente vai pro esporte, galerinha, é outra coisa. Aí o esporte é outra parada. Então fica aí, né? Esses ensinamentos do professor Jonatas e meu, para que você consiga refletir realmente. É o álcool? É o docinho? É a friturinha? Ou é o seu foco que tá errado? Pensa nisso aí, né? Vamos deixar essa polêmica aí, né, Jonas? Vamos deixar essa polêmica aí, que é boa, né? É boa pra gente ir encerrando. Aí, ó, o Jefferson botou, bora Bahia. Olha lá. Não sei quem é, mas botei assim. Vamos lá. Meu irmão também. Pô, mas tem irmão pra caramba também, né, cara? Tenho três. Show de bola. Olha só. Vamos pegar mais umas perguntinhas finais aqui, galera. Vamos chegando pro final da nossa live. Eu sei que tá top. Eu realmente poderia ficar aqui a tarde inteira conversando com o Jonatas, né? Um cara que eu conheci lá em Campinas, que eu tive o prazer. Inclusive, vamos deixar aqui um beijão pro Gabriel também, né, cara? Lá da Academia Super, grande irmão nosso, que, meu Deus, quando eu fui para Campinas, rapaz, que esse cara me recebeu bem lá. Olha, se eu for comparar, só o pessoal de Dourados mesmo, ó, Dourados e Campinas aqui para mim, e lá no Sergipe também, que eu fui, nossa, muito bem recebido, cara. Vocês são sensacionais. Então vamos deixar esse abraço aí pro Gabrielzão também, né, cara? Porque senão vai ficar triste, né? Vai ficar triste de deixar um abraço para ele aqui também. Vamos lá, galera, olha só, tem uma pergunta bem legal aqui, ó. O Jonatas, aqui, ó. Já ouvi falar, eu gosto desse comecinho, já ouvi falar, sobre o vinho ajudar no cardio. Acredito aqui que seja no sistema cardiovascular. Exato. Tem fundamento isso? Tu já leu alguma coisa sobre isso, Jonatas? O que tu acha? Professor, não li nada, só bate conversa igual a gente usa aqui em Campinas, conversa de boteco com alguns amigos que eu trabalho na área da medicina também. Eles defendem, sim, que um cálice, uma taça de vinho, melhora no funcionamento do sistema cardiovascular e não pensando no cardio treino, né? No treinamento de resistência. Mas eu não li nada que comprovasse isso. Mas em conversa com alguns amigos médicos, eles
concordam com essa afirmativa. Eu acredito mais que seja no sentido da satisfação que a pessoa sente em estar consumindo aquilo. Entendeu? Porque assim, a gente tem literatura, a gente tem os dois. O que realmente dá suporte que sim, que é cardioprotetor, e a gente tem literatura que não. Qualquer dose de álcool ela é maléfica. A gente tem os dois lados da moeda. A questão do benéfico também está atrelado com a satisfação. Perfeito. Entendeu? Com o bem-estar. Então, por exemplo, você vai, vamos supor assim, muitos de vocês têm aí convívios familiares. E aí você vai, por exemplo, num churrasco de família. E aí, cara, você vai ser o chatão da família? Entendeu? Você vai ser lá o controverso da família? De não comer tal coisa, de não beber tal coisa? Às vezes você se inserir naquele meio vai trazer uma satisfação e isso vai trazer uma alegria e um benefício geral para o seu organismo em virtude do contexto que está inserido e não necessariamente por causa de uma outra coisa. Por isso que aquela velha frase que diz o seguinte, ó, se você bebe com alguém, é festa. Se você bebe sozinho, é doença. Já ouviu falar nessa frase aí? Tô aprendendo agora essa. Então, é o contexto. Então, o contexto, galera, vale muito. O ambiente que você está inserido vale bastante. Então, tudo que o Jonas falou aqui para vocês, ó, todos os ensinamentos para vocês, tá? Levem para casa e reflitam. Não levem, por exemplo, como uma regra, não, levem como reflexão. Puxa, isso aqui é legal que ele falou, isso aqui dá para a gente conversar mais. Essa é a ideia. Quando eu trago os convidados aqui, é para a gente debater realmente, para a gente confrontar essas ideias com a intenção de a gente crescer junto. Porque é um cara que tem 10 anos de experiência de personal trainer, cara. É um cara que tem 2 pós-graduações nas costas, entendeu? É um cara humilde, gente boa, tranquilo, que traz a ciência aplicada à prática e respondendo vocês aqui com maior alegria, simplicidade e humildade. Então é isso que a gente tem que levar para o coração e principalmente num dia importante como hoje, dia dos professores, né? Jonatas, vamos, cara, joga para mim uma terceira palavrinha-chave aí, faz favor. Vamos ver. Treino, pode ser? Pode ser. Então foi mulher, hipertrofia e treino. Perfeito. Show de bola. Galera, ó, agora deixa eu me colocar aqui um pouquinho na frente, deixar o Jonatas aqui mais no ladinho. 3 palavrinhas-chave já estão prontas para vocês, tá? Vocês vão preencher o formulário, primeiro link da descrição, nome completo, e-mail e as 3 palavrinhas-chave. Foram mulher, hipertrofia e treino. Em até 30 dias eu mando para vocês os certificados. Pela Escola do Treinamento Físico, para quem já conseguiu certificados pelo meio da escola, sabe como é que funciona, tá? Diferentemente das outras vezes, essa vez aqui é só para quem está ao vivo. Então, a live vai ficar gravada por 24 horas, porém ela vai sair do ar porque é exclusivo conteúdo da EducaFit. Mais uma vez, agradecer a EducaFit, né, por promover essa live juntamente comigo e poder trazer convidados especiais, como, por exemplo, o professor especialista Jonatas, lá de Campinas, São Paulo, que é um cara realmente que manja muito e que para minha alegria e para a alegria de vocês, né, aceitou o convite aí. Beleza? Galera, alguma dúvida final? Vou fazer o seguinte, ó, derradeira, tá? Derradeira. Quem botar uma última perguntinha no chat, eu respondo, a gente responde vocês e a gente vai encerrando. Obrigado a todos, muito obrigado mesmo de coração a todos que estiveram aqui no meu canal, no canal da EducaFit e no canal da escola também aqui no meu ladinho que eu estou acompanhando, né? Beleza? Muito obrigado. Aí, ó, é sempre importante, né? Ó, a Franciele colocou aula top. A Anne, parabéns, professores. Ah, o Jefferson colocou aqui uma pergunta legal. Benefícios para pessoas com diabetes. Aí ele colocou um ponto de interrogação depois aqui. Vamos responder essa pergunta aqui para a gente finalizar então, Jonas. Benefícios para pessoa com diabetes. E aí? Vamos lá. Que você pode dizer? A gente sabe que a diabetes, na verdade, é a deficiência da produção do hormônio insulina, né? Que é produzido lá no pâncreas. Então, a intenção da insulina é pegar o glicogênio, a molécula de glicose ali, jogar para dentro e que ela possa ter a sua determinada função, gerar energia. Quando a pessoa tem diabetes, isso fica um pouco defasado, todo esse processo de jogar, de pegar, da insulina, jogar a molécula de glicogênio para dentro da célula e ter seu devido funcionamento.
A gente sabe que pessoas que treinam conseguem melhorar todo esse funcionamento, né? Consegue melhorar a secreção de insulina, consegue melhorar também a funcionalidade do glicogênio entrando na célula, né? E é importante, uma das formas de tratar o diabetes, né, sem ser a forma farmacológica, é inserir o treinamento bem ajustado também ao longo da semana da pessoa que tem esse quadro clínico, né? Então, o treinamento ele entra como parte do tratamento não farmacológico para pessoas que são portadoras dessa doença, né, da diabetes. E é importante também a gente falar, né, professor, que o diabetes, o paciente com diabetes, ele tem que estar bem controlado, tá? Para fazer Perfeitamente. exercício físico. Bem controlado. A gente tem diretrizes, por exemplo, que sugerem que quando o paciente tem um nível X de glicemia capilar, ele não deve praticar o exercício naquele momento. Então, tanto para baixo quanto para cima, então bastante atenção. Outra coisa importante é que a gente tem controvérsia na literatura quanto à intensidade do treinamento. Tem autores que vão sugerir o treinamento de moderada intensidade, justamente por causa do deslocamento do GLUT4 para a célula, né? Ou seja, aquele transportador independente de insulina para preservar os níveis de insulina e trazer a glicose capilar para dentro da célula para consumo, principalmente no diabético tipo 2, Sim. certo? Outra coisa importante, já que foi. Quem foi que perguntou? O Jefferson, né? O Jefferson, é teu irmão, né? É. O Jefferson. E Jefferson, o seguinte, tá? Outra coisa importante em relação a pacientes com diabetes é que tem alguns medicamentos que são utilizados concomitantemente com diabetes que promovem emagrecimento, como por exemplo a metformina, tá? Então bastante cuidado, porque é o seguinte, inclusive eu e alguns grupos e alguns autores, num grupo de autores, a gente publicou um artigo sobre justamente essa questão do efeito da metformina em relação ao emagrecimento em pacientes com esteatose hepática, com gordura no fígado. E a gente verificou por algumas revisões sistemáticas que a metformina interfere na capacidade mitocondrial do indivíduo, reduzindo o consumo de oxigênio. Então, o que acontece? O medicamento emagrece, só que piora o quadro funcional do cara, ou seja, reduz a capacidade oxidativa do cara e o exercício vem e corrige. Entendeu? Então, paciente com diabetes tem que fazer exercício físico. Tem que fazer exercício físico. Não tem conversa, tá? Sinto informar, né? Sinto informar, mas hoje não tem mais como, tá, galera? Pacientes com diabetes, independentemente do tipo de diabetes, tem que fazer exercício. E para completar essa informação, já que o Jefferson perguntou, tem também o diabetes gestacional. Então, na gestação da mulher, principalmente entre 20 e 24 semanas, começa a aumentar, em virtude de alguns hormônios, que eu não vou entrar nessa questão agora, mas aumenta a glicemia capilar. Então, tem mulheres que desenvolvem o diabetes gestacional. E essas mulheres que desenvolvem o diabetes gestacional, elas têm uma maior probabilidade de desenvolver o diabetes tipo 2 depois que tem um bebê. Então, o exercício físico pro diabetes, para gestante, por exemplo, para gestante agora, nesse caso, não é só para melhorar a condição de ganho de peso, ou seja, aquele ganho de peso que é controlado, mas também para evitar pré-eclâmpsia, que é a pressão arterial acentuada, e também diabetes gestacional. Beleza? Show de bola, né, Jonatas? Tranquilaço? Tá me ouvindo aí? Tranquilo? Tô vendo. Perfeito, professor. Galera, então olha só, deixa eu me colocar novamente aqui na frente para mais uma vez agradecer vocês. Muito obrigado por vocês terem participado efetivamente da nossa live, tanto com as perguntas no chat, quanto também as perguntas no Instagram que vocês mandaram lá para o Jonatas e para mim também. Respondemos todas as perguntas filtradas, tá? Teve muitas perguntas, mas a gente filtrou todas elas porque vocês perguntaram até mais de uma pergunta, né? Teve uma pessoa que perguntou 5 vezes. A gente pegou aquela pergunta mais top e trouxemos aqui para responder para vocês. Beleza? Agradecer a EducaFit por promover essa live, muito obrigado mais uma vez. E olha só, a gente vai voltar com as lives pela Escola pela Escola de Treinamento Físico a partir de novembro, tá? Porque tem os cursos presenciais. Então, se você é da região daqui da Grande Florianópolis, tem curso presencial no dia 5 de novembro. E se você é do sul de Santa Catarina, vai ter um curso presencial em Içara no dia 12 de novembro. Mais informações, entre em contato comigo. Jonatas, palavra é sua, cara. Muito obrigado por você estar aqui comigo. Quero te agradecer mesmo do fundo do coração.
Espero que no futuro a gente possa, de novo aí, ou se encontrar, né, cara, em Campinas, ou que você possa estar comigo aqui fazendo mais uma live curso para a galera. Fica à vontade para falar o que você quiser. E mais uma vez, obrigado, cara. Professor, eu que agradeço pelo convite, prazer enorme. Agradecer ao pessoal do Educafit também. Todo mundo que assistiu, que mandou pergunta aqui no canal, lá no Instagram. Foi bem proveitoso. E na próxima, pode contar comigo, que a gente tem o maior prazer em colaborar com os praticantes e profissionais de educação física. Muito obrigado a todos. Valeu, galera. Muito obrigado aí pelos cumprimentos de vocês, pelas palavras maravilhosas que vocês mandaram. Jonathan, só peço para você segurar um pouquinho aí, tá? Porque eu vou encerrar a live, mas a gente vai ficar aqui nos bastidores só para bater um papo com você para a gente finalizar. Galera, muito obrigado. A live vai ficar gravada para vocês aí por mais 24 horas. Depois esse conteúdo é exclusivo da EducaFit e para preenchimento do certificado Mulher, Hipertrofia e Treino. 3 palavrinhas-chave que vai encerrar em alguns minutos. Então é só para quem realmente esteve ao vivo, beleza? Muito obrigado por vocês estarem aí. Obrigado também aí o Johan. Muito obrigado, Genilza, Monique, a todos vocês que deixaram aí as suas palavras, né? A Eneli, a Franciele, o NFG Treinamento Funcional e todos vocês. Valeu, galera. Então, grande abraço e a gente se encontra o quanto antes. Valeu, obrigado, fui. Até mais. Vamos!